Então, vamos lá começar agora, então, o estudo do documento 141, né? Que é que depois desse período de ordenação que os apóstolos passaram com Jesus, então eles iniciam esse trabalho na vida pública, né? O trabalho público, já que é o trabalho de... mais um trabalho de treinamento, de evangelização, né? Documento 141, começando o trabalho público. No primeiro dia da semana, 19 de janeiro do ano 27 depois de Cristo, Jesus e os 12 apóstolos estavam prontos para partir das suas instalações em Betsaida. Os 12 de nada sabiam dos planos do seu mestre, exceto que estavam indo para Jerusalém para assistir à festa da Páscoa em abril, e que era a intenção viajar pelo caminho do Vale do Jordão. Não se afastaram da casa de Zebedeu antes de perto do meio-dia, porque as famílias dos apóstolos e outros discípulos vieram para despedir-se e desejar que eles lhe dessem bem no novo trabalho que iam começar. Pouco antes de partir, os apóstolos se perderam do mestre e André foi atrás dele. Depois de uma busca breve, encontrou assentado em um barco na praia. Jesus estava chorando. Muitas vezes, os 12 haviam visto o mestre demonstrando estar afligido e havia presenciado, em breves momentos, as suas preocupações mentais sérias. Nenhum deles, entretanto, jamais o havia visto chorar. André ficou um tanto assustado de ver o mestre atingido desse modo na véspera da partida deles para Jerusalém, e atreveu-se a chegar até Jesus e perguntar: Neste grande dia, mestre, quando nós estamos para partir rumo a Jerusalém, no intuito de proclamar o reino do Pai, por que choras? Qual de nós ter-te-ia ofendido? E Jesus, voltando com André para junto dos 12, respondeu-lhe: Nenhum de vós causastes essa tristeza. Eu me entristeci apenas porque ninguém da família do meu pai José lembrou-se de vir para nos desejar boa viagem. Naquele momento, Ruth estava visitando o seu irmão José em Nazaré. Outros membros da sua família mantiveram-se afastados por orgulho, desapontamento, mal entendidos ou pequenos ressentimentos, que eles se permitiam ter em resultado de mágoas. Muito obrigado, Walter. Obrigada. Muito legal. Uma coisa que me chama a atenção logo no início da leitura do documento, né, é que eles narram ali que esse evento aconteceu quando Jesus tinha já 27 anos depois da era de Cristo, né? Ou seja, depois de Cristo. Então é 27 mais 7? Ele nasceu 7 anos antes, né? Na verdade, não existiu o ano zero. Então, seriam, apesar de ter nascido 7 antes de Cristo, né? Era de 1 a 7 ali. Então, não sei nem como é que conta esse negócio, eu já faço confusão com esse negócio. 27 com 7, 34, menos 1, que é o 0, 33. Então, não sei, façam a conta aí, mas ele tinha pelo menos 33 anos e não mais que 34, né? Então, pela história dos novos evangelhos, ele faleceu, foi crucificado quando ele tinha 33, né? E, na verdade, aqui pelo livro de Urântia, ele inicia a sua vida pública aos 33, 34 anos, né? Essa é a primeira coisa que chama a atenção. Então, foi muito interessante. E aí a gente vê, né, Jesus manifestando um sentimento humano, uma tristeza por não estar sendo ali
não ter ninguém da família para se despedir dele. E com certeza ele estava triste porque ele com certeza tinha ciência de que talvez não todos, mas parte dos membros da família deveriam ter conhecimento de que eles estavam planejando viajar, né? Então, Aí, uma outra coisa que também me chamou a atenção é, nessa época, Jesus já tinha passado pelo batismo e ele já tinha consciência de quem ele era, de que ele exatamente. era Micael de Nébadon. Sim, E imagina, Micael de Nébado chorando porque a família terrestre dele não foi se despedir. Olha só que coisa importante, né? Na nossa cultura, nós somos ensinados que os fortes não choram. O homem não chora. exato. Então, muitas vezes, ele contém o choro e isso acaba nos afastando, né? Porque quem chora, quando o homem chora, essa dor é o ajustador do pensamento. É a centelha divina que habita dentro de nós, que nos faz chorar. Quando vimos uma criança abandonada, como deparamos com as injustiças do mundo, né? E nos faz questionar o porquê. Então, eu sou chorão. Eu choro mesmo quando eu vejo. E não estou nem aí porque que os outros pensam. Deu vontade de chorar, eu solto. É isso aí. Volta. Eu também. Amém, sou chorão. Choro muito. Olá, Carlos. Está com a mão levantada aí, quer falar alguma coisa? Henrique, como disse, eu sou novo na profissão. Então, lendo, digamos assim, esses documentos aí, 138, 139 e anteriores, a gente observa, por exemplo, que a mãe de Jesus, Maria, ela pensava sobre ele como um Messias que iria resolver os problemas políticos ali da região. Então, por quê? Porque ela achava que ele era uma pessoa todo poderosa, ela teve esse aviso de que ele era uma pessoa especial, e ela ficava, digamos assim, muito triste quando as coisas não aconteciam. E Jesus, né, naquele casamento lá, quando, digamos assim, acabou o vinho e ele, né, por força do seu pensamento, transformou a água em vinho, ele depois repreendeu a mãe dele, porque ele dizia assim que ele não veio para cá para se projetar fazendo milagres, não, ele veio para cá para se projetar, para acreditarem nele através das palavras e das revelações que ele fazia. E Maria, inconformada, foi sempre inconformada com isso, né? E inclusive passou para os filhos essa sua frustração de que Jesus não era aquele Messias que ia libertar Israel do jugo dos romanos nem nada, muito pelo contrário. Então Jesus teve diversos momentos onde ele teve que repreender sua mãe, e com isso, nesses últimos tempos, antes deles começarem as pregações efetivas, a família toda se afastou dele, exceto a irmã mais jovem, que permaneceu. Então, eu acho que nessa hora que ele chorou ali, foi também por esse motivo, né, de ele ter perdido a família. E naquela época, a família era tudo, né? Como é hoje, mas muito mais lá entre eles. A família era tudo. Olha quanto ele se dedicou para poder educar aqueles irmãos, para cuidar da mãe quando o pai morreu. Quer dizer, então, eu não sei, eu gostaria até de saber se eu estou correto no meu raciocínio, mas ele talvez chorou também por causa de tudo isso, de ter se afastado daquilo que ele tanto amou, daquilo que ele tanto ajudou a criar, que foi a sua família, e de repente, no momento em que ele saiu para a vida e ele sabia que a barra ia pesar, não tinha ninguém da sua família junto com eles. Seria esse comentário, Henrique, que eu queria colocar. Muito bom o comentário, Carlos. Você colocou bem, era isso mesmo. A gente não pode esquecer nunca que depois do batismo, Jesus recuperou a sua consciência de quem ele era, de que ele era o Micael,
mas ele não deixou de viver entre nós como Deus e homem ao mesmo tempo. Então, era natural que ele tivesse uma manifestação da expressão de um sentimento humano, né? Eu não sei se Deus chora, é uma coisa difícil para a gente poder imaginar, apesar de que os reveladores nos contam que o Pai, Jesus, fala, olha, com as vossas aflições eu me aflijo. Eu não sei o que isso significa exatamente para Deus com relação a essa aflição que ele pode ter com as nossas aflições. Mas, claro, essa manifestação do choro de Jesus ali, eu suponho que era uma emoção, uma reação puramente humana, não necessariamente do Deus, do Criador, mas é só um pensamento meu. Jesus foi, sim, uma pessoa amada e idolatrada por todos os membros da sua família, em todos os aspectos, menos no que concernia ao futuro dele, que a mãe tinha uma visão do futuro dele vinculada a essa ideia do Salvador dos judeus e contagiou os irmãos de Jesus com essa ideia. Então, nesse sentido, com relação ao futuro e à missão dele aqui na Terra, sempre houve um conflito muito grande do lado da família dele, por não entender por que ele não assumia essa soberania que era tão esperada dos judeus e que, na verdade, não tinha nada a ver com o propósito da vida de Jesus aqui na Terra, né? Mas foi bem por aí mesmo que você lembrou bem essa relação conflituosa no que concerne a essa questão da missão de Jesus aqui na Terra, que foi uma coisa que a família nunca conseguiu entender e que trouxe muitos desapontamentos e muitas decepções de parte a parte, né? Mas, enfim, Egli, diga lá. Mas para completar assim, o pensamento aí do Carlos, que está muito bem colocado, essa lembrança, né, a dificuldade da família a aceitar, eu acredito também que Jesus era muito compassivo, né? Então, eu acredito que também ele observava, né, o desapontamento, a mágoa, a dificuldade da família, né, a Maria compreender, e eu penso que ele ficava muito triste por, por essa dificuldade que os familiares tinham, né, de entender mais profundamente a missão dele, né? Então, a compaixão dele, acho que levava ele para um lugar muito assim de puxa, de querer, né, que realmente pudesse haver uma melhor compreensão, uma eliminação dessas mágoas e desapontamento, né? Então é mais ou menos apenas para complementar uma ideia que me surgiu isso, né? Tá Compaixão muito por bom, ele. é bem isso mesmo, né? E vamos combinar, né? Não era fácil para ninguém entender exatamente o propósito da vida de Jesus, né? Como assim? Nós somos o povo escolhido de Deus, e agora você está dizendo que todo mundo é filho de Deus, então nós não somos mais os escolhidos, já começa por aí, né? Então, era Já bem... tirou o protagonismo dos judeus. Já tirou o protagonismo. Então, assim, a minha vida inteira me falaram que eu era um filho especial de Deus, protegido de Deus, e agora você está dizendo que que isso não é só eu, todo mundo é filho de Deus, né? Que negócio esquisito é esse, né? Entre outras coisas, né? Só para colocar um aqui. Diga, Carlos. Henrique, tem um lado também assim, né? Eu não sei se talvez Jesus também chorou ali, porque ele viu que os apóstolos pouco assimilaram de tudo aquilo que ele falou e agora iam enfrentar as multidões. Então, eu acho que ele sentou ali e falou, minha nossa, onde que foi amarrar meu burro, né? Até quando? Pois é, pois E é. ainda sobre o documento anterior, quando Jesus apresenta, né,
essa revelação de que todos são filhos de Deus, deve ter chocado, né, os judeus daquela época, que até então acreditavam em três mandamentos, né? 3 mitzvot, né? Que foi quando eles entraram na Terra Prometida. Israel deveriam cumprir esses 3 mandamentos, né? Escolher um rei, destruir Amaleque, que é os filhos da serpente, e construir um templo. Então, eles achavam que a tribo de Amaleque não eram filhos de Deus, né? Que eram os inimigos do povo judeu. Assim como também as sementes dos filhos de Samael, que equivale a Cano, no livro de Urante. Então, essa semente, esses filhos de Samael também não seriam filhos de Deus. Então, existia essa divisão, né? Você, quando alguém xingava uma pessoa, né? Falava, você não é filho de Deus, você é filho de Amaleque, ou você é filho de Samael. Então, aquilo, quando traz essa revelação de que todos nós somos filhos de um só Criador, né? Isso derruba toda aquela tradição oral que era ensinada aos judeus da época. Pois é. Imagina que você aprendia que o teu cara do lado ali não era filho de Deus, só você era, e agora vem um falar que não, todo mundo é, né? Fica complicado. Muito bem. Algum outro comentário? Ou seguimos na leitura aqui? Eu diria que o choro dele foi por todo mundo, eu concordo com o que todos disse aí, mas eu acho que foi mais assim por toda a humanidade, por toda a dificuldade que que ele enxergava, que nós teríamos de entender o propósito dele, da vinda dele. Então eu pensava assim, poxa, se a minha família, que deveria estar aqui, entender um pouco, não entende nada, os apóstolos do mesmo jeito, aí eu acho que ele fez essa reflexão. É. Opinião. Mas você acha que Sim. tudo que todos falaram aí, concordo. Sim, é uma opinião, claro. Todos nós podemos ter um sentimento. É difícil a gente aqui antecipar aquilo que invadiu a alma de Jesus ali naquele momento e o que exatamente ele estava pensando. Ele externou que o problema era a falta de alguém da família para se despedir deles, né? Mas não sabemos que outras coisas podiam estar passando pela cabeça e o coração de Jesus naquele momento. E como humano, Jesus era o pai deles, né? Pai dos seus irmãos. Ele criou os irmãos, então era mais Sim. um sentimento também. Tudo isso. Deve ser. Era Era uma tarefa pai, difícil que ele tinha pela frente. Uhum. era pai Apesar dos de ser irmãos, no Deus. sentido de ter adotado os Isso. irmãos, né? Uhum. Vamos fazer confusão depois. Não, aqui, claro. né? Não, era no sentido de ele ter tomado para si A a responsabilidade. responsabilidade de criar todos os irmãos. É isso que eu Isso. quis dizer. Mas tá bom. Algum outro comentário? Obrigado, Zé. Então, precisamos aqui de um entusiasta leitor Ou leitora. ou leitora para prosseguir aqui na leitura, aqui no item 1. Posso ler. Então, Por vamos favor. lá, Angélia, obrigado. Deixando a Galileia. Cafarnaum não era distante de Tiberíades, e o renome de Jesus havia começado a espalhar-se bastante em toda a Galileia, indo mesmo até locais mais distantes. Jesus sabia que Herodes logo seria informado sobre o seu trabalho. Desse modo, julgou que fosse melhor viajar para o sul e pela Judeia, com os apóstolos. Um grupo de mais de 100 crentes desejava ir junto com eles, mas Jesus falou-lhes, suplicando a eles que não acompanhassem o grupo apostólico na sua jornada Rio Jordão abaixo.
Embora assentissem em permanecer quietos, muitos deles acabaram indo atrás do mestre, depois de alguns dias. No primeiro dia, Jesus e os apóstolos seguiram somente até Ratariqueia, onde pousaram naquela noite. No dia seguinte, viajaram até um ponto do Jordão, perto de Pela, onde João havia pregado, cerca de 1 ano atrás, onde Jesus tinha recebido o batismo. Ali pousaram por mais de 2 semanas, ensinando e pregando. Espera aí que o meu... Pronto. Ao fim da primeira semana, várias centenas de pessoas, procedentes da Galileia, Fenícia, Síria, Decápolis, Pérea e Judeia, tinham se agrupado em um acampamento perto de onde estavam Jesus e os 12. Jesus não fez nenhum sermão público. André dividiu a multidão e designou os pregadores para as reuniões da manhã e da tarde. Depois da refeição da noite, Jesus falou aos 12. Ele não lhes ensinou nada de novo, mas repassou o seu ensinamento anterior e respondeu a muitas perguntas deles. Numa dessas noites, ele disse aos 12 algo sobre os 40 dias que passará na montanha perto daquele lugar. Que passara, né? Muitos daqueles que vieram da Pérea e Judeia haviam sido batizados por João e estavam interessados em saber mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. Os apóstolos conseguiram grande progresso, ensinando aos discípulos de João, pois de nenhum modo eles depreciaram as pregações de João. E também, desta vez, eles nem mesmo batizaram os seus novos discípulos. Entretanto, para os seguidores de João, era sempre uma pedra no caminho que Jesus, sendo tudo aquilo que João havia anunciado, nada fizesse para tirá-lo da prisão. Os discípulos de João nunca puderam compreender por que Jesus não impediu a morte cruel do seu amado líder. Noite após noite, André cuidadosamente ensinava aos seus amigos apóstolos a delicada e difícil tarefa de darem-se bem com os seguidores de João Batista. Durante esse primeiro ano da administração pública de Jesus, mais do que 3/4 dos seus seguidores haviam anteriormente seguido João e dele haviam recebido o batismo. Passaram todo esse ano, 27 a.C., retomando com serenidade o trabalho de João na Pérea e Judeia. Muito obrigado, Angélica. Esse trecho também lembra bastante os nossos dias aqui, né? De discutir as diferentes religiões. Ali, maior parte dos seguidores de Jesus, 3/4 deles, haviam antes estado com João e tinha essa dificuldade dos seguidores de Jesus ali de entender por que ele não tinha feito nada para libertar João. Ainda mais sabendo que João mesmo dizia que Jesus era um ser especial. Então, a gente tem frequentemente essas dificuldades, né, de entender e aceitar a religião dos outros, de todos os nossos irmãos, e muitas vezes nós questionamos essas religiões, né? E a gente esquece que são crenças
e ideias desenvolvidas ao longo de tantos anos, e fica difícil para a gente assimilar uma ideia nova quando a gente tem tanta coisa já no nosso baú ali, carregando há tantos anos, né? Então, é um desafio gigante. A gente vai ver ao longo da leitura aí, nos próximos capítulos, que essa dificuldade entre os seguidores, os apóstolos de Jesus, né, e os discípulos ou apóstolos de João, tinham essa dificuldade de relacionamento quase que o tempo todo, por conta desse desentendimento da pregação de um comparado com a pregação do outro, dos hábitos e costumes de um comparado com os hábitos e costumes dos outros. Mas muito interessante toda essa... E ver de que maneira que isso se reproduz aqui no nosso dia a dia, praticamente sem alterações. A gente continua hoje tendo as mesmas dificuldades que os apóstolos tiveram lá atrás, e que as pessoas de outras, seguidores de outros líderes tinham também de aceitar Jesus, né? Então, isso traz uma reflexão importante para a nossa capacidade de aceitação dessas divergências, dessas diferenças, que fazem parte do nosso crescimento. Então, acho que vale bastante essa reflexão. Muito bem. Alguém quer acrescentar algum comentário, alguma coisa aqui? Eu quero. Então, vai. Ai, que alívio ouvir, então vai. Por Porque quê? tudo que esses dias eu não fui é ir. Então Esse vai. é um lugar, Vai. esse é um lugar assim de um exercício profundo, né? Que tem a ver com essa concepção de compreender o que é, né? Que Jesus estava no seu exemplo deixando para a gente compreender, né? Que lugar é esse de ser humano, de estar diante da diversidade e tudo. E quando a questão aí, você fez uma referência sobre João, né? Que as pessoas tinham dificuldade de entender por que Jesus, sendo tão especial como anunciado, ele era por muitas pessoas, por que ele não fez nada para evitar a morte, né? Que João passasse, perdesse a cabeça, morresse e tal. A gente até conversou sobre isso outras vezes aqui. E eu fico pensando assim que realmente isso parece com os nossos dias atuais, porque às vezes a gente tem no outro aquele com o qual a gente intimamente talvez espere poder contar por nós, para nos proteger, para nos salvar, né? Então, assim, eu não tenho o poder de salvar João. Você que é tão especial, Jesus, por que você não faz isso? Quer dizer, no momento que, como pessoa e ser humano, eu faço essa indagação, eu fico vendo assim como que está no outro e não em mim a possibilidade de fazer algo, né? Até mesmo pelo desejo que eu tenho de que algo seja feito, de que algo me tire do sofrimento de ver um outro humano sofrendo também, né? Então, acho que isso é muito atual, porque às vezes a gente tem um sentimento assim de indagação mesmo, né? Por que você não faz algo, né? Por quê? Muito bem, Yara, muito bem colocado. Olha que coisa interessante. Não só nesse episódio aqui, que a gente está vendo, mas a gente vai ver mais à frente, que nas disputas entre os apóstolos de Jesus e os discípulos de João, Jesus nunca interferiu. Ele nunca disse, olha,
essa briga tem que acabar, porque não é do jeito que vocês estão falando, é assim ou é assado, é isso que vocês têm que fazer ou é aquilo. Pelo contrário, Jesus sempre dizia para eles, olha, vocês primeiro cheguem num acordo aí daquilo que vocês têm que fazer e aí depois venham falar comigo. Eu não vou dar palpite no negócio, não. Então... Depois me comuniquem, né? depois me comuniquem. Então, Jesus deixa muito claro que a missão dele não era resolver esses problemas humanos. Ele nunca interviu, né, em momento nenhum, nessas questões humanas. A preocupação dele sempre foi de despertar no homem a religião pessoal do homem com Deus. Olha, quando for para falar da sua relação com Deus, vem aqui que eu vou estar aqui para te ajudar. Mas nos seus problemas humanos, eu posso ter uma compaixão grande, até tentar te ajudar, mas eu não vou interferir nisso daí, não vou resolver esses problemas, né? Então, é a mesma coisa para nós. Quando começou o item 10 do documento anterior, que a gente estava lendo, 140:10, né? Jesus começou falando para os apóstolos lá, não é o que eles tinham que fazer. Jesus falou para eles, olha, eu vou explicar para vocês como vocês têm que ser, não o que vocês têm que fazer. Então, o exemplo é assumir essa relação espiritual que só pode ser desenvolvida no interior de cada um de nós. Essa é uma experiência intransferível, né? Não tem... cada um de nós tem que viver e passar por ela. A gente pode até fazer uma narrativa dessa experiência e, quem sabe, com essa narrativa, tocar outras pessoas. Mas nós nunca vamos conseguir fazer outras pessoas experimentarem aquilo que cada um de nós experimenta. Então, é muito curioso, Jesus realmente se abstinha de envolver. E, claro, era dureza para o pessoal, para os discípulos de João, ver essa atitude compassiva de Jesus, de não se meter nesse assunto, né? Curioso. Porque João era muito incisivo, né? Era muito... não sei se é forte a palavra, mas... Afirmativo mesmo. Ele era muito imperativo, Isso. né? Imperativo. Mas muito bem lembrado, Yara, muito obrigado. Acho que foi muito... Tem mais uma coisinha que é assim, Sim. né? É a solidão que a gente experimenta. Eu fico pensando que Jesus, na condição humana, mesmo sabendo em uma certa altura quem ele era, ele viveu muita solidão. Bom, pelo menos eu, como ser humano que me identifico com ele como humano, eu fico pensando que é uma solidão muito grande, esse processo único, pessoal, dessa religião pessoal, que ela é desenvolvida na experiência mesmo da gente interna. Claro que na relação com Deus, mas eu fico pensando assim, até eu que peço a Deus, Deus me ajuda, né? Qual que é a ajuda que eu digo que eu tive de Deus? É a capacitação que eu sinto em mim, um certo preenchimento de algo que em mim acontece depois que eu peço uma ajuda e que retorna para mim a minha presença comigo, sabe? A minha companhia, que vem dessa relação que eu tenho fé com Deus. Então, o tempo inteiro, quando você fala da religião pessoal, eu acho que o que a gente vai conquistando nessa religião pessoal, e eu fico pensando que talvez daqui para frente isso seja mais mister ainda, né? Assim, a gente ir sentindo a possibilidade de saber que Jesus, ele compreende, ele é compassivo, ele está junto, ele te escuta e você acorda iluminada, né? Mas tem que passar pela noite, né? Tem que passar pelo escuro. Você sabe o que eu ando treinando aqui em casa?
Eu ando treinando a andar no escuro. Eu apago todas as luzes, eu estou sozinha em casa, já tem. Meu filho esteve aqui e tal, mas assim, hoje já estou sozinha de novo. E aí eu estou fazendo esse treino, porque eu sempre tive muito medo. E agora eu ando no escuro. Estou andando no escuro. Que legal. Ok, Yara. Muito obrigado. Oi, Isabela. Primeiro, Isabela, que cara triste é essa? Não Tá tudo sei, eu bem? estava bem e de repente eu fiquei assim, acho que é porque deu problema na minha máquina. Ah, Eu estou no uma notebook. cara tristinha. É, mas tá bom, vamos lá. Eu estava numa outra vibração, eu não sei o que aconteceu, eu entrei nesse campo aqui, eu fiquei assim, eu fiquei diferente. Jesus te ama. Amém. É, eu estou pior do que o Carlos, né? Porque eu ainda estou lendo o livro e cada leitura eu descubro muitas coisas e eu vou ter que ler até o último respirar da minha vida. E pelo que vocês estavam colocando, eu gostaria de colaborar e talvez vocês possam me ajudar a compreender. Pela fala do Henrique, eu percebi que existe um enredo, uma narrativa para a humanidade, existe um padrão. E, quiçá, lá no início, a Fonta e o Anta, como é que é? Anta e Fonta tiveram as mesmas questões, né? Emoção, o choro, a dificuldade de relacionamento, de aceitar o diferente, de amar, ciúmes, raiva, medo. Então, assim, é a mesma dinâmica. Então, eu trabalho com pessoas e eu vejo que a família, a história familiar é quase idêntica, e são pessoas que não se conhecem, e famílias que não se conhecem. E a mesma dificuldade que tinha na época de Jesus, as mesmas dificuldades de relacionamento, de amor, de compreensão, de solidão, de medo, é a mesma que nós temos. Então, parece que nós vivemos dentro desse padrão. E mesmo Jesus tendo a consciência de si, a consciência do todo, e sendo parte dessa consciência, e que ele revela o Pai nele e em nós, ele estava sob o efeito da cultura, das crenças, da química, do campo eletroquímico magnético, e há momentos que a consciência dele ia e vinha. E quando vinha, ele chorava, ele sentia dor, ele sentia solidão, talvez ele sentisse excluído, ou coisa parecida. Então, mesmo ele com toda aquela consciência, mesmo ele sabendo quem ele era, ele não deixava de passar por esses efeitos físicos, químicos, eletroquímicos, né? E sobre as vibrações, sobre as causas e efeito, sobre o gênero, sobre o ritmo, enfim, ele estava sujeito a isso. E agora quem tem poder de salvar quem? Quem salva quem? Eu me salvo? Como que eu me salvo? Jesus, ele não salvou Pedro, ou João. Por que ele não salvou João? Quem tinha poder de salvar João? João ou Jesus? E quando Jesus interferia em alguma rota de alguma pessoa, ele pedia permissão. O que você quer? Como você quer? Ele pedia permissão. Então, assim, me parece que o salvar é a gente acordar de um sono profundo
e descobrir que nós somos o próprio Deus e que nós podemos tudo. Nós já criamos a nossa realidade. Só que nós não temos consciência que nós criamos. Aí, tipo assim, eu estou vivendo uma dificuldade na minha vida, o meu país está desse jeito, porque Deus isso, porque Deus aquilo, será? Ou será porque que nós pensamos e criamos um campo químico magnético da nossa vida, criamos coisas para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso país, para o nosso planeta, e depois é Deus que fez isso, fez aquilo? Então, eu acho que Jesus pedia permissão, porque nós temos que acordar, e descobrir que nós estamos na menor partícula do ser, e nós somos a própria existência, e eu acho, né, a minha viagem, e o fato de a gente acordar, a gente cria consciência, e aí nós vamos para o Supremo. Então, eu me vejo assim, como uma criança que não sabe pedir. Eu já pedi coisas e quase que eu caí do precipício. Algumas vezes eu caí e depois veio a mensagem. Eu falei, Deus, por que aconteceu isso? Eu pedi tanto para o Senhor. Ele falou, mas você pediu desse jeito, daquele jeito. Eu, meu Deus. Aí eu fui aprendendo a pedir. Então, assim, eu não sei pedir. Eu sou uma criança sem consciência. E não sei pedir. Aí agora é assim, Deus, a minha vontade é que a sua vontade seja a minha vontade. Então, assim, seja feita conforme a sua vontade. Mas eu quero comer. Mas, se não for possível, tem a opção A, B e C, mas a sua vontade, eu quero que seja a minha vontade. Então, eu acho que é isso o movimento de Jesus. Eu vejo o movimento de Jesus nessa direção. É isso. Obrigada. Oi, Isabela. Obrigada. Bom, você abordou vários temas aí, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos eles. Eu queria só fazer uma pergunta para a Isabela. Posso fazer? Ela quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Lúcia. Eu queria saber se a Isabela está realmente lendo o L1. Tá o quê? Se você realmente está lendo o livro de Urântia. Eu não leio em sequência. Eu já li o livro de Jesus 5 vezes, não li o livro todo, mas falta o primeiro livro. Mas eu leio ele à medida que meu coração me convida. Uhum. Então, Isabela, eu não sei se eu consigo lembrar para fazer uma abordagem sobre todos os pontos que você tocou aí, mas o plano de Deus para todos nós é um plano evolucionário. Nós estamos aqui para evoluir da imperfeição para a perfeição. Então, é um plano de perfeicionamento. Nenhum de nós neste mundo é perfeito. Nem mesmo alguns seres celestiais que se encontram aqui entre nós. Então, é um plano evolucionário onde a gente vai crescendo. Existe um propósito desse plano, né? Então, a compreensão desse plano de Deus para todos nós é importante para a gente entender o que acontece na nossa vida, né? Então, fazer a vontade do Pai é desejar alcançá-lo, desejar ser perfeito como ele é. Mas a gente, na nossa imperfeição, não consegue nem imaginar
qual seja a perfeição do nosso Pai. Então, ao mesmo tempo, para muitos de nós, um pouco confuso, porque, bom, como é que eu vou ser perfeito como meu Pai se eu sou imperfeito e eu não sei o tamanho da perfeição, ou a qualidade da perfeição do meu Pai? Então, é uma busca, né, que nós temos que aprender a trabalhar para chegar até lá. E essa busca implica mesmo que algumas vezes a gente se encontre um pouco perdido e, mais do que isso, que a gente cometa erros. Os erros fazem parte da nossa vida, né? Não tem, é inevitável, porque se a gente já fosse perfeito, não cometeria nenhum erro. Como a gente não é perfeito, os erros acontecem. Então, a missão de Jesus entre nós não era corrigir a nossa imperfeição. Ele nunca pensou nisso. Então, Jesus nunca quis, pelo contrário, ele nunca quis interferir no nosso processo evolutivo. Então, ele nunca falou, olha, vocês devem vestir branco ou azul, consultar a estrela, ou ver o mapa astral, ou praticar a política X, a política Y, ou... Então, assim, ele não interferiu em nenhum momento na nossa vida econômica, política, social, o que não quer dizer que ele não se compadecesse das nossas misérias e dos nossos problemas. Mas ele nunca quis interferir. Não é que ele não quis, ele não podia interferir. Mas ele estava proibido de interferir no nosso processo evolutivo, né? Porque são coisas de época, de usos e costumes, que fazem parte do nosso processo evolutivo, sujeito, portanto, a mudanças, de acordo com a maneira como a gente vai evoluindo. Então, a gente vai evoluindo, os costumes, os usos vão mudando para se aproximar daquela evolução que nós estamos naquele momento. Então, por isso que Jesus não interferiu sobre a morte de João, nem sobre a morte de ninguém, a não ser Lázaro, onde ele teve um propósito deliberado ali, que não era exatamente o de salvar Lázaro. Ele tinha outros propósitos com a ressurreição de Lázaro, que nós vamos deixar para discutir quando chegar lá naquele momento. Então, Jesus nunca interferiu no nosso processo, nas nossas coisas materiais, na maneira da gente evoluir. Mesmo quando ele sabia que alguém estava com iminência de algum risco, de alguma situação, ele procurava não intervir, porque não era esse o papel dele. Ele sempre dizia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o projeto de Jesus entre nós sempre foi o de desenvolver no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, um conhecimento pelo nosso Pai. Dizer, olha, vocês sim estão numa vida com muitos desafios, muitas coisas a serem superadas, mas não é para isso que eu vim aqui, eu não vim para resolver esses problemas. Eu vim para trazer para vocês a oportunidade de desenvolverem, cada um de vocês, dentro de vocês, uma aproximação com o Pai, um relacionamento com o Pai, que vai dar a vocês todos a coragem e o discernimento para poder enfrentar todos os problemas e os desafios humanos que vocês têm que enfrentar.
Então, ele nunca quis resolver nenhum dos nossos problemas porque ele está proibido de fazer isso. O nosso processo evolutivo, é por isso que nós temos livre-arbítrio, é uma coisa individual. Cada um de nós é responsável direto pela nossa própria salvação. Então, não existe a possibilidade de nenhum de nós salvar ao outro. Quando eu falo isso, eu, evidentemente, não estou me referindo à vida física de cada um. Eu estou me referindo à vida espiritual de cada um, que é uma escolha pessoal, individual, intransferível e que ninguém pode interferir. Só você pode decidir se você quer alcançar o Pai ou não. Ninguém mais pode fazer isso por você ou por qualquer um de nós. Então, isso quer dizer que Jesus não se importava conosco? Não, ele se importava. A gente viu ali a narrativa dele estar ali chorando antes da partida. Então, é claro, ele ficava comovido e tocado com os nossos problemas, assim como ele ficou comovido e tocado quando a mãe dele o abordou naquela situação de boda de Caná, onde ele, sem querer, acabou antecipando a produção daquele livro lá, do vinho lá, e a realização daquele suposto milagre, contra a vontade dele. Então, foi uma situação que ele não gostaria que acontecesse, mas ele não conseguiu evitar. Então, Henrique, sim. Henrique, ele quebrou um padrão, né? Porque o pai e a mãe criaram uma expectativa de como deveria ser o futuro, a vida dele, né? E depois a comunidade, depois os irmãos, e ele não deixou ser cooptado por essa crença. Por exemplo, os nossos filhos, eles acabam seguindo a gente, ou um advogado, ou um engenheiro, ou um empresário, e de repente aí ele descobre lá pelos 50 anos que a profissão dele não é nada disso. Eu tenho duas profissões, uma é do meu pai e da minha mãe, e agora que eu descobri a minha. Então. Quer dizer, por amor ao meu pai, eu sou do direito. Por amor à minha mãe, eu sou do serviço social. Então, assim, agora eu descobri qual era a minha profissão. Quer dizer, olha só, e é muito forte enfrentar a mãe. Porque a mãe é a minha primeira relação. Então, e ele vinha muito educadamente falando para a mãe dele, não é assim, o caminho não é por aqui, é por aqui. Então, e ele ia fazendo, e ele, de certa forma, enfrentava toda a família. Muito pesado enfrentar toda a família e seguir a rota que ele tinha que seguir, do coração dele. Então, na verdade, ele tinha consciência de que a missão dele era outra, né? Então, ele evitava discutir essa questão com a família, porque ele sabia a dificuldade que a família tinha de aceitar ou de entender as propostas dele, né? Então, mas tudo bem. Mas Jesus, isso é importante a gente entender, ele nunca interferiu na nossa vida humana, no sentido de interferir na política, na economia, no uso, no costume. Ele tentou até mudar, por exemplo, com os amigos mais próximos, a maneira de conduzir a Páscoa, que foi uma tentativa dele, mas ele nunca se aventurou para modificar esse costume judaico da Páscoa para todos os judeus de uma maneira generalizada, apenas
para aqueles que estavam mais próximos dele, né? Então, assim, nós não devemos ter essa expectativa mesmo de que Jesus tivesse vindo aqui para interferir de alguma forma nas nossas vidas materiais. O propósito dele sempre foi exclusivamente um propósito espiritual, de desenvolver dentro de nós essa consciência do reino de Deus, a aceitação da existência do Pai e da irmandade dos homens. Nós temos, como estudantes dessa religião pessoal, então, todos nós que desenvolvemos essa religião pessoal, em algum momento nos questionamos e temos essa carência, essa dificuldade, essa necessidade do sentido de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, de pertencer a alguma comunidade, de pertencer a alguma igreja. Então, a gente tem essa carência de falar assim, puxa vida, eu estou por mim e comigo mesmo aqui, né? Então, é uma religião pessoal que eu desenvolvo com meu pai. Mas, olha, e esse é um ponto importante de observação para todos nós. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento de amor com o nosso pai, essa religião pessoal, e nós entendemos o propósito do Pai com relação à humanidade, entendemos que os seres humanos são todos nossos irmãos, essa carência de pertencimento, ela desaparece, porque você se insere completamente no plano do Pai e você se sente um cidadão cósmico, que faz parte do reino de Deus, que nunca está abandonado, sempre está com ele, sempre está na presença do nosso Pai, do amor dele, e que a gente se permite ser um instrumento do nosso Pai para fazer com que esse amor que o nosso Pai tem por nós, que passa por dentro de nós, chegue até todos os nossos irmãos, que é o fruto do Espírito. Então, nós não somos geradores de amor. Nós somos irradiadores do amor do nosso Pai. A gente não estoca amor, né? Como a Dilma estocava o vento. Então, a gente não estoca amor. O Pai nos dá o amor e nós extravasamos esse amor para todos os nossos irmãos. Ele passa por nós e a gente irradia esse amor. Então, quando a gente alcança essa graça, a gente já não tem mais o sentido de uma ausência de pertencimento, a necessidade de pertencer a alguma coisa. Nós temos uma tendência de sempre nos cobrar da fórmula mágica, do botão que a gente tem que apertar, das regras que a gente tem que seguir. Gente, não existe nada disso. A única coisa que existe é a nossa adoração, o nosso amor pelo nosso Pai, a nossa percepção dele no coração, e todo o resto é uma consequência disso. Então, é importante nós estarmos aqui. Também é importante a gente não ficar se cobrando. Falar assim, não, o Henrique está falando um negócio aí que eu não sinto na minha vida. Ok, não se preocupe com isso. Isso é natural, eu também não sou assim. Todos nós temos um processo evolutivo e a gente vai caminhando nessa direção. É como o Pai nos fala, o importante não é o que nós já somos ou o que nós fazemos, é o que nós estamos buscando. E nós estamos buscando e estamos querendo alcançar o nosso Pai, ser perfeito como ele é. E esse é o sentido da nossa vida aqui. Então, nós não precisamos nos castigar se a gente não tem uma percepção clara desse sentido da vida que Jesus tentou
com tanta força nos passar. Então, à medida que a gente vai se aproximando do nosso Pai, no nosso coração, na nossa mente, essa coisa vai automaticamente se desenvolvendo, pouco a pouco. Às vezes, leva anos. E o importante é a nossa sinceridade, a sinceridade da busca, a sinceridade de estar sempre reconhecendo que, olha, pai, eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar, eu não vou desistir, vou continuar aqui. Me dá aqui a sua mão, eu vou andar com você, quero que você me abrace e esteja o tempo todo comigo. E, de volta, eu te garanto que eu quero fazer a tua vontade, quero estar do teu lado, quero te alcançar. Então, me ilumina e me guia. É essa a forma. Não tem outra. Né? Todo o resto são criações da nossa mente, dos nossos traumas, das nossas crenças. A fórmula é muito simples. Ela é tão simples que a gente tem dificuldade de entender. Né? Esse é o processo. Obrigado. Ô, Ângela, desculpa, Angélica. Você está aí, faz tempo pendurada no pincel aí, eu estou aqui. Então, eu, por exemplo, nas bodas de Caná, eu vejo só dois aspectos. Eu vejo assim, quando a mãe de Jesus pede para ele para transformar a água em vinho, porque ela não queria que os noivos passassem vergonha perante os convidados, né? Porque a gente sabe que X foram convidados, mas apareceram XY. Então, ela chega para Jesus, e ela sabe que ele tem poderes para poder transformar, né, a água em vinho, por isso que ela pede. Mas ele fala para ela, não é chegada a minha hora, mãe. Mas, por respeito a ela e amor aos convidados, aos noivos, ele realmente quebra aquele momento que não deveria ser aceito, mas ele deixa e transforma a água em vinho. Por respeito, ele era muito respeitador, né? E principalmente a mãe, né? Nós sabemos que a gente tem muito respeito ao pai, à mãe, né? E ele também deveria ter, porque o oriental ele tem um respeito assim muito, não só o oriental, claro, todos vocês, mas o oriental leva muito a sério, sabe? Esse respeito, né? Então, eu vejo desse lado. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, Henrique. A gente não deve realmente querer resolver o problema do outro, né? A gente deve esperar sempre que ele venha pedir alguma orientação. Mas quando a gente percebe, por exemplo, num casal que está pensando em se separar, você conversa em particular com um e você procura fazer ele ver os prós e os contras. Olha, você vai sair de uma situação, talvez vai encontrar uma pior. E vai e fala com o outro lado também, conversa com os dois separadamente. Eu acho que como um bom psicólogo faz esse trabalho e depois ele coloca os dois juntos para ver se vão falar a mesma coisa cara a cara, né? Mas eu penso assim, quando você já conversou com um, já conversou com outro, e você vê que a situação continua a mesma, então, muitas vezes, você se interfere para orientar mais profundamente ainda, fazer a pessoa enxergar antes de dar esse passo. Então, eu queria saber em que ponto a gente deve ou não. A gente deve, claro, esperar que solucionem, mas tem situações que chegam num ponto que, se alguém não orientar ou acompanhar, ou fazer enxergar um lado e outro de tudo que vai acontecer, eu acho que assim, um dever nosso ajudar, sabe?
não é se intrometer, mas ajudar, colaborar, para que eles enxerguem antes de dar o último passo, né? O passo decisivo. É isso. É muito importante a gente compreender que nossa missão aqui na Terra não é ser omisso e não é deixar de fazer as coisas que nós podemos fazer. É claro, nós não somos o dono da verdade. Jesus, que era, não dizia que cor de roupa nós tínhamos que usar. E também estava lá Jesus, o João lá preso em algum lugar, e Jesus poderia ter tirado ele da prisão só com um pensamento. Mas ele não queria fazer uso desse poder. Por quê? Porque os homens, e quando eu falo homens, eu estou falando dos homens e das mulheres, têm um desígnio aqui na Terra. Nós temos que cumprir a nossa missão aqui na Terra por nós mesmos, sem interferências divinas. Não cabe a Deus, e nesse caso aqui Jesus, nos dizer como é que nós temos que nos comportar ou deixar de comportar. Eu estou falando, veja bem, de comportamento. Mas Jesus nunca deixou de falar do Pai. Nunca deixou de falar do amor que o Pai tem por nós e que nós devemos ter por Ele. Nunca deixou de falar que nós somos irmãos. Mas ele nunca falou, veja bem, você pode andar armado ou andar desarmado. O Simão, o Zelote, que era um dos apóstolos, andava armado o tempo todo de espada, porque ele era um revolucionário que queria combater o regime de Roma. Jesus nunca falou para ele, olha, leva a tua arma ou deixa de levar, assim como nunca falou para os outros, vocês devem se armar ou não se armar. Veja em que nível de proximidade Jesus estava com esses apóstolos e nem nisso ele interferia. Então, assim, Jesus nunca se envolveu com os comportamentos humanos, com as políticas, com a economia, com os costumes, com os usos. Pelo contrário, ele procurou se ajustar, concordando ou não, com os costumes da época. Ele nunca falou, olha, você não deve fazer isso ou não deve fazer aquilo, ou a maneira certa de fazer isso é essa ou aquela. Mas ele sempre insistiu, olha, vocês têm um Pai do céu que ama vocês, e vocês devem amar esse Pai, como ele ama vocês, e vocês são todos irmãos. Esse era o discurso de Jesus o tempo todo, né? Então, quando a gente fala de interferir na vida humana, nós temos que fazer isso com cautela. É lógico, nós temos que orientar os nossos filhos e a todos aqueles que precisam da gente. Mas nós temos que lembrar, muitas vezes, que nós não somos infalíveis. Nós não somos o dono da verdade. Eu vejo, por exemplo, pessoas recomendando a outras, não, para de ir no médico, toma esse chá de peripitaba aqui, que esse negócio aqui resolve qualquer coisa, resolve câncer, resolve não sei o quê. Você esquece esse médico seu, não toma esse tipo de remédio, não toma... E a pessoa nem médico não é. Então, nós temos que tomar cuidado com a maneira como nós interferimos na vida das pessoas. O que nós temos que levar para as pessoas é o amor, o conforto do apoio, o conforto da ajuda. Nós não podemos mudar a vida dos nossos filhos, nem de ninguém. A gente dá orientação, dá guiamento, dá bom exemplo, mas os filhos são diferentes entre si, cada um segue uma maneira de vida. E esse é o problema. Nós, muitas vezes, queremos que as pessoas sejam como nós somos.
E isso não vai acontecer, até porque nós não somos infalíveis. Então, voltando um pouquinho naquele vinho de Caná, das bodas lá, nós já passamos por um momento em que o ajustador do pensamento de Jesus, a quem Jesus deu o comando das hostes celestes que estavam acompanhando Jesus lá do céu, enquanto nós estávamos aqui na terra, o ajustador do pensamento falou para Jesus, falou, olha, tudo bem, eu vou comandar as hostes celestiais em tudo que eu puder fazer, exceto com relação àquilo que depender do controle do tempo. Por quê? Porque o ajustador do pensamento, o tempo não existe para ele. Assim como não existe para Jesus, para Micael. Então, assim, aqui de Urântia, quando Jesus pensava, eu quero estar com meu pai no paraíso, ele simplesmente aparecia na presença do pai dele e voltava, ou lá de Sálvito, ou de onde ele estiver. O tempo não existe para ele. Não existe nada que segure ele com relação ao tempo. A mesma coisa acontece com o ajustador do pensamento. Vocês se lembram que quando Jesus estava sendo batizado, o ajustador do pensamento saiu da mente de Jesus, foi até Divinitum, foi lá personalizado pelo Pai, voltou até a presença de Jesus antes que João começasse a entornar a cuia de água em cima da cabeça de Jesus. Foi uma fração de segundo. O ajustador do pensamento se locomoveu daqui até Divinitum e voltou depois de ter sido personalizado, e o tempo não existiu para ele. E Divinitum, só para lembrar, é No uma paraíso. das esferas do paraíso. Então, ele foi até o paraíso e voltou. Então, o tempo não existe para essas personalidades. Aí a gente volta aqui, faz uma associação, não quero entrar no mérito desse negócio, da questão do absoluto. Lá no nível absoluto não existe o tempo. Então, com relação àquele vinho lá de Caná, o que aconteceu não é que ele transformou a água em vinho. E isso está explicado ali no documento que trata desse assunto. O que aconteceu? Jesus se deixou levar pela emoção humana, não a divina dele, humana, de saber que aquilo estava acontecendo ali, a mãe dele estava tão comovida, tão coisa, que ele ficou penalizado com a mãe dele. E, na verdade, o aumento de convidados na festa se devia à própria presença de Jesus na festa, que todo mundo sabia dos feitos recentes dele e quis comparecer para presenciar Jesus ali naquela festa. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu naquele momento é que, movido por um sentimento humano de compaixão, ele perdeu o controle do tempo. E o que aconteceu é que, nesse momento que ele perdeu o controle do tempo, as hostes celestiais entraram em ação. O que essas hostes fizeram? Elas jogaram aquela água fora, que estava no jarro, arranjaram uma terra, prepararam a terra, cultivaram a uva, fizeram a uva nascer, amadurecer, colheram as uvas, maceraram aquelas uvas, produziram o vinho e encheram o jarro, numa fração de segundo. Por quê? Porque eles podem anular o tempo, mas esse foi o processo físico que aconteceu. E por isso Jesus dizia, não foi um milagre. Essa foi uma ação física, porque ele perdeu o controle do tempo, naquele momento tocado de emoção que ele estava. Então, Jesus insiste muito nessa passagem de que não foi um milagre que aconteceu ali. E o revelador, ele tenta explicar esse processo para a gente entender o que aconteceu. Esse mesmo evento, não dessa forma,
aconteceu um evento semelhante com o corpo de Jesus. Quando Jesus foi enterrado, ele depois ressuscitou, mas o corpo dele não ressuscitou. O corpo dele foi reclamado pelos seres celestiais, que foram autorizados a acelerar o processo de decomposição dele, num nível tal que nem poeira sobrou. Então, teve uma aceleração exacerbada da decomposição do seu corpo, de uma forma tal, num movimento tão forte de tempo, que nem a poeirinha do corpo dele sobrou ali no sepulcro. Isso foi o que aconteceu com o corpo dele quando ele foi enterrado ali naquele túmulo. Então, esses eventos, que são eventos, evidentemente, para nós, sobrenaturais, não tem nada de sobrenatural para Jesus. Ele poderia, sim, ter feito um milagre, como ele fez no caso da ressurreição de Lázaro, que, sim, foi uma ação deliberada de ressuscitação de um corpo mesmo. E a gente vai estudar isso quando chegar lá. No 168. Então, são ações diferentes do tempo. Jesus tinha, sim, esse poder, mas ele tinha que ficar atento o tempo todo para não perder o controle do tempo, porque quando ele se emocionava e perdia o controle do tempo, essas coisas aconteciam, como aconteceu com aqueles 600 e não sei quantos curados, que ele estava lá em Cafarnaum, e num momento ali de compaixão daquele povo todo lá, ele se descuidou numa fração de segundo, e todo mundo que estava doente ali se curou. Por um processo semelhante de restauração das feridas, de recomposição de tecidos, etc., etc. Então, é interessante a gente ver esses processos físicos que acontecem na atuação da vida de Jesus. Até o livro fala que Jesus como chama, quando você passa por cima de nenhuma lei natural, ele não burlava, Ele não viola as leis da natureza. natureza. Era sempre um processo de aceleração, mas sem violar as leis da natureza, as leis naturais. No seu tempo. No seu tempo. Então, eu acho que é importante a gente ter essa compreensão do nosso envolvimento, da nossa interferência na vida das pessoas. De novo, no documento anterior, que a gente estava lendo ali, o 140:10, Jesus fala claramente: eu não vim ensinar o que vocês têm que fazer, eu vim ensinar o que vocês têm que ser. E ser um ser espiritual, amante do Pai, desejoso de alcançar o Pai, de confiar no Pai. É isso. Então, é isso que nós temos que levar para os nossos irmãos, é esse serviço, a confiança, assim como nós temos a confiança da existência do nosso Pai e de tê-lo ao nosso lado, de saciar a fome espiritual dos nossos irmãos. Então, esse é o serviço que nós temos que prestar aos nossos irmãos, de ajudá-los na compreensão dessas coisas espirituais, não de dirigir as suas vidas. Isso não impede que a gente aconselhe, que a gente procure ajudar em tudo aquilo que for possível. Mas nós temos que tomar cuidado para não interferir de uma maneira dominadora na vida das pessoas, porque não é esse o nosso trabalho. Então, desculpe, me alonguei muito nisso, mas, Yara, diga lá, meu bem. Então, Henrique, nossa, eu estou ouvindo as suas palavras e estou pensando, né, como que o nosso amadurecimento e a nossa evolução às vezes nos faz pensar que nós somos poderosos, psiquicamente falando, e de fato até temos poderes psíquicos
que a gente acessa pelo discernimento, pelo crescimento, pela clareza, pela inteligência, né? Mas a questão não é nos deixar seduzir por esses poderes psíquicos, se queremos compreender essa irmandade, né? Do que se trata esse ser irmão? E ajudar nesse sentido. E hoje, né, eu acredito que todos nós aqui talvez tenhamos a experiência viva de termos amigos, irmãos, filhos, parentes fazendo escolhas diferentes de nós, né, no ambiente político, sem querer entrar no campo político, mas assim, para trazer a questão do respeito à individualidade, às escolhas, e as escolhas mesmo, né, de cada um, as diferenças. E esse campo aí, ele vai nos convidar a não nos seduzir pelos poderes psíquicos. É um passo mais adiante estar nesse lugar que a gente desconhece, né? A gente vai experimentando. E eu sinto que quando eu experimento um pouquinho esse lado, talvez eu me sinta mais perto de Jesus, sabe? E você vai falando aí, eu vou ficando entusiasmada aqui. Que legal. O meu espírito começa a ficar assim, sabe? É como se eu tivesse... Eu já me sinto num estado diferente de como eu cheguei aqui hoje. Porque eu tenho muitos amigos que pensam muito diferente de mim, que escolhem muito diferente de mim e que, como você disse, não basta amar, né? A gente vai vendo que não basta amar, mas através do amar a gente vai dando um passo, outro passo e conseguindo fazer uma convivência, né? Um relacionamento com as pessoas e cuidar desse relacionamento sem interferir tanto. Agora, É esse o nosso desafio, né? Nós somos seres únicos, unigênicos. Não... Principalmente quando é com relação a filhos, né? Você falar, não vou interferir, meu Deus. Eu tento, mas nem sempre eu consigo. É complicado. Mas tá bom, obrigado pela sua contribuição.